Olá para você que adora estudar e sabe muito bem o que quer da vida. Iniciaremos uma série de vídeos para facilitar e fortalecer o seu aprendizado. Eu sou o professor Aires Pegentino, trabalho com a disciplina de Física e Astronomia e nós iniciaremos um conjunto de vídeos agora. Nessa aula de Física, discutiremos sobre o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. Conheceremos um pouco mais de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler. Esta é a primeira capacidade da orientação curricular de Física. Compreender o papel da observação/experimentação na mudança do paradigma geocêntrico para o heliocêntrico em seu contexto social, político e religioso para ampliar sua visão de ciência e universo. As habilidades trabalhadas serão compreensão de como o modelo geocêntrico explica as observações do céu noturno a olho nu, movimento aparente dos astros, explorando suas limitações no contexto da física aristotélica ptolomaica. Compreensão dos obstáculos para o estabelecimento do sistema heliocêntrico, destacando a defesa de Galileu Galilei em favor da mobilidade da Terra. Reconhecimento das contribuições de Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei na emergência de uma nova ciência. Você sabe o que é um paradigma? Paradigma é um modelo, uma espécie de padrão a ser seguido. Na comunidade científica, paradigma é um conjunto de pressupostos compartilhados por cientistas num determinado momento histórico. Mas com certeza você já ouviu falar em quebra de paradigma. Na ciência, isso é muito comum. Vamos a um exemplo. Se eu soltar esses dois objetos de massas diferentes, a queda livre, qual dos dois cairia mais rápido ao solo? Você pode pensar, o objeto de maior massa cairá mais rápido. Vamos fazer o experimento? Se você observou bem, os dois caíram aproximadamente quase ao mesmo tempo. Sem desprezando a existência do ar, poderíamos dizer que os dois caem exatamente ao mesmo tempo. Essa foi uma quebra de paradigma muito importante estabelecida por Galileu Galilei. Pensava-se antigamente que corpos de maiores massas cairiam sempre mais rápido, bem diferente dos corpos de menor massa. Um outro exemplo, tenho essa folha de papel e esse papel amassado. Lógico, se eu soltar os dois ao mesmo tempo, você vai verificar que a folha de papel, por entrar em contato com o ar, ela não irá cair ao mesmo tempo que o meu papel amassado. Mas se eu amassar os dois, vocês vão observar que eu estou controlando a ação do ar em cima desse objeto. Vocês vão observar que aproximadamente também os dois vão cair quase ao mesmo tempo. Lógico, para esse experimento a gente precisa ter um vácuo, e Galileu fez isso. Em um tubo, ele colocou uma pedra e uma pena, retirou o ar do tubo e ele conseguia fazer com que no tubo a pena e a pedrinha caíssem ao mesmo tempo. Esse experimento do tubo você também pode fazer em casa. Outro exemplo, também protagonizado pelo nosso principal personagem de hoje, Galileu Galilei, foi responsável por uma das maiores quebras de paradigma da história da humanidade. No século XII, depois de Cristo, Ptolomeu espalhou por aí que a Terra era o centro do universo e que todos os objetos circulavam ao redor do planeta, já que o Sol e os demais astros passavam durante o dia ao nosso redor. Essa foi uma das quebras muito importantes. Esse paradigma não demorou muito tempo para ser quebrado. Galileu defendia a ideia de que a Terra se movia. E essa ideia é uma ideia bem antiga. 100 anos atrás, também titulado por outro protagonista, Nicolau Copérnico. O movimento da Terra era negado pelos partidários de Aristóteles e Ptolomeu. Para eles, caso a Terra se movesse, as nuvens, os pássaros no ar e os objetos em queda livre seriam deixados para trás. Galileu combateu essa ideia, afirmando que se uma pedra fosse abandonada do alto de um mastro de um navio, um observador a bordo sempre haveria cair em linha reta na vertical. E baseando nisso, nunca poderia dizer se a embarcação estivesse em movimento ou não. Caso o barco se movesse, porém, um observador situado na margem veria a pedra descrever uma curva descendente. Porque, enquanto cai, ela acompanha o deslocamento horizontal do navio. Tanto um observador quanto o outro constataria que a pedra chegaria ao convés exatamente no mesmo lugar. O pé do mastro
pois ela não é deixada para trás quando o barco se desloca. Da mesma forma, se fosse abandonada do alto de uma torre, a pedra cairia sempre no pé da mesma, quer dizer, a terra se mova ou não. Para ajudar ainda mais as suas ideias, Galileu ficou sabendo que um artesão holandês havia construído um tubo óptico que dava para observar objetos bem distantes. Logo quis saber como funcionava e aperfeiçoou o invento, aproximando a sua visão em 30 vezes. Deu aí o surgimento da primeira luneta. Com a sua luneta, Galileu conseguiu observar que a Lua era constituída de vales e montanhas. Saturno tinha anéis em volta deles e a Via Láctea possuía milhares de estrelas. E por fim, constatou também que Júpiter possuía 4 luas girando ao seu redor, fato que abalou a ideia de que os planetas giravam ao redor da Terra. Mais tarde, verificou que Vênus possuía fases como a Lua, contribuindo ainda mais para que essa tese de Nicolau Copérnico. Copérnico foi um astrônomo matemático e polonês que de fato descreveu a ideia do heliocentrismo, isto é, o Sol no centro do sistema solar. Mas não conseguia provar o seu feito, alegando que o sistema solar desenvolvido por ele era mais elegante. O heliocêntrico, na verdade, foi determinado por Nicolau Copérnico. Pena que ele não pôde comprovar cientificamente como isso acontecia. Diferente de Galileu Galilei, que já conseguiu, com a sua luneta, provar como realmente o Sol estava no centro do universo. Tempos depois, Johannes Kepler também observou que, além do Sol estar no centro do universo, os planetas giravam ao seu redor em forma elíptica e não circular como se determinava Galileu Galilei. Se você gostou do nosso canal, dá um joinha aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, #eduque e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!